Imagine acordar em um mundo onde de repente todas as mudanças dos últimos 20 anos foram declaradas ilegais. E o tempo parece ter voltado para trás. Em 1814, após a queda de Napoleão Bonaparte, os reis da Europa se reuniram em uma festa luxuosa que durou meses, com um único objetivo: fingir que a Revolução Francesa nunca aconteceu. Eles queriam apagar as ideias de liberdade e igualdade com uma canetada, mas será que é possível colocar o gênio de volta na lâmpada? Fica com a gente para entender como o Congresso de Viena tentou redesenhar o mundo e porque essa tentativa de parar o relógio da história mudou tudo o que conhecemos hoje. Este vídeo foi feito especialmente para você, que é estudante do ensino médio, professor de história, ou simplesmente um apaixonado por entender como as grandes peças do poder se movem. Hoje aqui no Docs da História, vamos mergulhar nos bastidores do Congresso de Viena, explorando as estratégias, as traições e os ideais que tentaram restaurar o absolutismo em uma Europa que já tinha provado o gosto da Revolução. Para entender o que foi o Congresso de Viena, a gente precisa primeiro olhar para o rastro de destruição e transformação que Napoleão Bonaparte deixou para trás. Durante mais de uma década, o imperador francês bagunçou as fronteiras da Europa, destronou reis tradicionais e espalhou o Código Civil Napoleônico, que garantia direitos básicos e acabava com privilégios da nobreza por onde passava. Quando ele foi finalmente derrotado e enviado para o exílio na ilha de Elba, o continente estava em um estado de choque absoluto. Não era apenas uma questão de reconstruir prédios, mas de decidir quem mandaria em cada pedaço de terra e como evitar que um novo Napoleão surgisse do nada para desafiar as velhas monarquias novamente. As potências que venceram a França, principalmente Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, sentiam que o mundo estava de cabeça para baixo. O medo não era apenas militar, mas ideológico. As ideias de que o povo poderia escolher seus governantes ou de que todos eram iguais perante a lei eram vistas como um vírus perigoso pelos monarcas da época. Por isso o encontro em Viena não foi apenas uma reunião diplomática comum, foi uma tentativa desesperada de resetar a Europa para o estado em que ela estava. Antes de 1789, eles queriam que o mapa voltasse a ser o que era com as mesmas famílias reais no poder, ignorando completamente que as pessoas que viviam naquelas terras já não eram as mesmas de 20 anos atrás. A atmosfera em Viena era de uma nostalgia forçada. Enquanto os diplomatas discutiam, a cidade fervilhava com a aristocracia, que queria recuperar seus antigos luxos. Havia uma sensação de que se eles pudessem restaurar a etiqueta, os títulos e as fronteiras antigas, a ordem natural das coisas voltaria. Mas o que eles não percebiam é que Napoleão não tinha apenas conquistado territórios, ele tinha conquistado mentes. O caos deixado por ele era a oportunidade perfeita para os conservadores tentarem uma última cartada para salvar o antigo regime, criando um sistema que duraria décadas, mas que estaria sempre sob a ameaça de uma nova explosão revolucionária. O Congresso de Viena ficou conhecido como o Congresso que dança, porque enquanto os diplomatas decidiam o futuro do mundo, a cidade de Viena estava cheia de bailes, banquetes e festas luxuosas. Mas por trás das valsas, o clima era de pura tensão e estratégia. Grande mestre de cerimônias foi o chanceler austríaco Metternich, o homem que detestava mudanças e acreditava piamente que a monarquia absoluta era a única forma de manter a paz. Ao lado dele, tínhamos figuras como o czar Alexandre I da Rússia e o astuto Talleyrand, que representava a França derrotada, mas conseguiu com muita lábia garantir que seu país não fosse totalmente aniquilado ou humilhado na mesa de negociações. Para guiar as decisões, eles criaram dois princípios fundamentais que você precisa gravar: o princípio da legitimidade e o princípio do equilíbrio de poder. A legitimidade dizia que as dinastias que governavam antes de Napoleão tinham o direito divino de recuperar seus tronos. Causa disso que os Bourbon voltaram ao poder na França e em outros lugares. Era uma estratégia para garantir que nenhuma nação europeia fosse forte o suficiente para dominar as outras, como a França tinha feito. Eles queriam criar uma balança onde o peso de cada país fosse controlado pelos vizinhos, evitando novas guerras de conquista e mantendo a hegemonia das grandes potências conservadoras. Esses princípios não foram aplicados de forma justa ou bondosa. Na verdade, eles serviram como uma desculpa elegante para as grandes potências dividirem o espólio de
Guerra. Metternich e seus aliados acreditavam que ao restaurar os reis legítimos, eles estariam restaurando a própria vontade de Deus e a estabilidade social. O envolvimento do público nesse contexto era mínimo, pois as decisões eram tomadas em salas fechadas entre sussurros e acordos secretos. O objetivo era criar uma Europa onde o povo fosse novamente um espectador passivo da história, enquanto os grandes impérios decidiam o destino de milhões de pessoas com base em árvores genealógicas e interesses dinásticos. Com esses princípios em mãos, os líderes começaram a retalhar o mapa da Europa como se estivessem dividindo uma pizza entre amigos. A Rússia abocanhou boa parte da Polônia, a Prússia expandiu seus territórios para o oeste e a Áustria recuperou o controle sobre várias regiões na Itália e nos Balcãs. A Inglaterra, sempre focada no mar, garantiu pontos estratégicos como Malta e o Cabo da Boa Esperança, consolidando seu império colonial. O objetivo era claro: fortalecer os vencedores e cercar a França com vizinhos poderosos, para que ela nunca mais voltasse a ameaçar a Europa, tentasse se expandir de forma agressiva. Foi aí que surgiram os chamados Estados-tampão. Eles fortaleceram o reino dos Países Baixos, unindo a Bélgica e a Holanda, e deram mais terras para o reino da Sardenha-Piemonte no norte da Itália. A ideia era criar barreiras físicas e políticas ao redor do território francês. O problema é que, ao redesenhar essas fronteiras, os diplomatas ignoraram completamente os sentimentos nacionais dos povos que viviam ali. Juntaram grupos que falavam línguas diferentes e tinham religiões distintas, e separaram nações que queriam estar juntas, plantando as sementes de revoltas nacionalistas que explodiriam décadas depois. Para os reis em Viena, as pessoas eram apenas súditos que deviam obediência e não cidadãos com direito a uma identidade nacional. Essa reorganização geográfica foi feita com réguas e compassos, mas sem nenhum coração. O resultado foi uma paz duradoura entre as grandes potências que não se enfrentariam em uma guerra de grande escala por quase 100 anos, mas ao custo de uma repressão interna constante. Mapa de 1815 parecia estável no papel, mas na prática ele era uma colcha de retalhos de tensões reprimidas, que transformariam a Europa em um barril de pólvora ao longo de todo o século XIX. Tudo o que foi decidido em Viena fosse cumprido à risca. O czar Alexandre I propôs a criação da Santa Aliança. Era um pacto militar e religioso entre Rússia, Áustria e Prússia, onde eles prometiam se ajudar mutuamente para esmagar qualquer tentativa de revolução liberal ou movimento de independência que surgisse na Europa ou até mesmo nas colônias. Eles se viam como os guardiões da ordem divina contra o caos revolucionário. A Inglaterra, mais pragmática e interessada no comércio, não entrou formalmente na Santa Aliança, mas apoiou o sistema de concertação europeia para manter a estabilidade política e evitar que o liberalismo atrapalhasse os negócios. No entanto, o que esses monarcas não perceberam é que não se pode matar uma ideia com exércitos. O liberalismo e o nacionalismo já tinham criado raízes profundas na mente da burguesia e das classes populares. Enquanto os reis celebravam em Viena, sociedades secretas, estudantes e intelectuais continuavam a espalhar os ideais de constituição, voto e liberdade de imprensa. A tentativa de restaurar o passado foi como tentar segurar a água com as mãos. O Congresso de Viena conseguiu criar uma estrutura política sólida, mas a base social dessa estrutura estava rachada desde o primeiro dia. Poucos anos depois, a partir de 1820 e atingindo o auge em 1848, na famosa Primavera dos Povos, uma onda de revoluções varreria a Europa, provando que o Congresso de Viena conseguiu adiar o progresso, mas jamais apagá-lo. O sistema de Metternich acabou ruindo diante da vontade popular e da industrialização que trazia novos desafios que os reis de Viena nem conseguiam imaginar. O legado do Congresso foi uma lição histórica de que, por mais que se tente redesenhar o mundo por cima, a força das transformações sociais sempre acaba encontrando um caminho para emergir e moldar o futuro. Como o Congresso de Viena tentou reorganizar a Europa após o furacão Napoleão, baseando-se nos princípios de legitimidade e equilíbrio para restaurar o poder dos reis e apagar o legado da Revolução Francesa. Entendemos como o mapa foi redesenhado para cercar a França com estados-tampão e como a Santa Aliança foi formada para policiar o continente contra novas revoltas liberais. Por fim, percebemos que, apesar do esforço das elites conservadoras em manter o antigo regime,
As sementes da liberdade e do nacionalismo eram fortes demais para serem suprimidas, resultando em um século XIX marcado por lutas intensas entre a tradição e a modernidade. Se você gostou dessa viagem no tempo, pelos bastidores do poder europeu, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no Docs da História para não perder nenhum capítulo da nossa trajetória humana. Agora, eu quero saber de você. Você acha que é possível um governo apagar as ideias de um povo apenas mudando as leis, ou a vontade de mudança sempre vence no final? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe este vídeo com seus amigos que estão estudando para o vestibular e ative o sininho para acompanhar nossos próximos documentários. O conhecimento é a única ferramenta que ninguém pode tirar de você. Aqui no Docs da História, nossa missão é manter essa chama sempre acesa. Até a próxima viagem no tempo.